Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou o Rafo, arroba R de Rafo nas melhores redes sociais. E hoje, nesse primeiro vídeo de 2023, a gente não vai falar sobre Figma. Pelo menos não o Figma em si. A gente vai falar sobre design de interface e eu vou te dar algumas dicas de coisas que você pode fazer para construir uma interface igual essa que está aqui do lado. Vamos lá pro vídeo? Solta a abertura. Beleza, galerinha, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, ativar o sininho, fazer todo o ritual ali para não perder nenhuma atualização das coisas que eu posto, se você curte esse tipo de assunto, né? Então, vamos falar sobre design de interface. Eu tenho aqui essa interface que eu montei como exemplo, e eu vou trazer algumas dicas aqui de coisas que eu fiz para deixá-la com essa aparência. E desde já, eu já vou deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar, você já sabe. E eu vou falar o porquê. Todas essas dicas, né, de recursos visuais que a gente utiliza e utilizamos nessa interface, são coisas que a gente meio que às vezes faz por instinto. Eu vou tentar racionalizar algumas decisões que tomamos, porque, como eu li alguma vez em algum site por aí, um bom design é formado por boas decisões, ou algo do tipo. A ideia aqui é, cada decisão que a gente vai tomar na nossa interface precisa ser racional, né? E tem que ter um objetivo, né? Um objetivo claro, para a gente poder defender essa nossa interface, esse nosso design, e meio que fazer tudo fazer sentido. Então, antes de mais nada, eu vou remover todo o estilo visual que eu coloquei nessa interface aqui. É basicamente só texto, marcação de texto e quase um wireframe bem simples aqui. E desde já, né, vamos tentar resolver essa interface, ou melhor, eu vou trazer dicas de coisas que eu fiz para resolver essa interface. Primeiro de tudo, né, é separar um elemento do outro. O que eu quero dizer com isso? O que é botão precisa ter cara de botão. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Aqui já tem uma organização bem simples, né? Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Botãozinho já tem cara de botão, link já tem cara de link. E beleza, temos aqui o básico para a gente começar a trabalhar. Vamos lá. Primeira dica que eu te dou. Utilize as margens e os espaçamentos e o espaço em branco da sua interface ao seu favor. Quando uma pessoa, né, ela cai nessa interface, ela quer procurar a informação aqui, deixa eu até voltar um passo antes, né? As pessoas vão utilizar interfaces para realizar tarefas, certo? Ela não vai entrar aqui nessa página, por exemplo, para admirar o trabalho que você fez aqui com a cor do botão. Nada disso. Ela vai utilizar a interface para realizar tarefas. O nosso objetivo é evidenciar as tarefas principais, né? Garantir que as pessoas consigam realizar essas tarefas sem deixar as demais escondidas, né? É balancear tudo de acordo com a sua importância e com a sua hierarquia. Isso definido, vamos voltar aqui para a nossa interface, porque eu vou falar bastante sobre objetivos e tarefas e enfim. Vamos voltar para a nossa interface aqui. Primeira dica, né? Como eu falei, vamos utilizar as margens e os espaçamentos ao nosso favor. O espaço em branco, o respiro de uma interface ajuda, né? Enfim, eu vou mostrar a diferença que faz quando você aplica esse espaçamento numa interface. Repare, né? Sem o espaçamento, quando eu quero encontrar uma informação, eu sou obrigado a escanear, né? Eu vou escanear esse bloco aqui, eu vou ter que ler linha por linha para tentar entender o que está acontecendo, entender o que cada informação significa. Com o espaçamento, o nosso cérebro vai criar pequenos grupos, sendo mais fácil eu fazer esse escaneamento visual da página e conseguir entender o que está acontecendo. E o nosso cérebro, né, vai agrupar elementos semelhantes, elementos que estão próximos, né? Então, a gente vai entender que essa informação está correlacionada com essa, porque ela está mais próxima do que com a de baixo.
apesar delas terem aqui, nesse exemplo, uma conexão ali. A ideia é você agrupar os elementos simplesmente utilizando espaço. E aí, né, já vou dar aqui um primeiro cuidado. A questão do espaço ela é super importante. Ela é o básico do básico, dar espaçamento nas suas interfaces, respeitar margens e respiro. Mas, se você usa demais, a sua interface pode ficar um pouco solta. E aí o que era para ser pequenos grupos acaba ficando um pouco mais difícil da pessoa entender o que está acontecendo. Então use e abuse, mas não use demais. Entendeu? A próxima dica que eu te dou, que também essa é muito importante, e essa vai muito de encontro com o espaçamento aqui, é dar o peso específico para cada elemento da sua interface, né? A gente já falou sobre tarefas, né, que as pessoas vão utilizar essa interface para realizar tarefas, mas a nossa missão é facilitar que ela consiga navegar nessa interface, nessa jornada, consiga entender o que está acontecendo e que ela consiga encontrar as informações mais relevantes para ela naquele momento. Como você faz isso? Dando mais destaque para alguns elementos do que para outros. No nosso caso aqui, a gente está dando destaque para o título, para o preço e para o botão primário aqui, que é a ação primária dessa página, que no caso é o comprar, né? E aí, muito importante esse ponto. Quando você traz destaque para os elementos, você tem que calcular isso muito correto. Porque se você dá destaque para tudo, meio que nada tem destaque. Então, a maneira mais fácil de você dar ênfase num elemento é tirar o ênfase dos que estão perto dele, talvez, né? Então, quando você traz o ênfase em tudo, nada vai ter ênfase. O mesmo ponto vale para caso você dê ênfase para informações que não são tão importantes assim. Olha como o nosso olho, repare como a gente vai olhar especificamente esse número aqui. Nosso olho vai ficar grudado nessa área, nosso olho vai dar uma paradinha aqui também. E são informações que elas não são tão importantes, né? No caso aqui do preço, é muito mais importante para eu saber qual é o preço final agora do que o preço que estava antes, né? Então, saber qual informação você vai dar esse destaque é crucial para você conseguir já garantir, né, uma hierarquia visual de elementos e já garantir que as coisas vão ser lidas. Próxima dica que eu te dou é reforçar, né, o que a gente está trazendo aqui de espaçamento e de hierarquia visual com outras ferramentas, né? Você consegue, repara aqui na tagzinha de oferta do dia, você pode trazer um destaque maior para ela, colocando ela numa caixinha. O preço, você consegue deixar ele um pouquinho diferente, utilizando algum ícone para aumentar esse reforço visual de queda de preço. Essa informação de preço para assinantes, você consegue colocar ele dentro de uma caixa para dar um pouco mais de destaque sem brigar com um preço maior aqui. Você consegue usar os divisores para agrupar, de certa maneira, informações relacionadas entre si. No caso aqui, informações sobre entrega. Então a gente tem vários recursos visuais para agrupar informações semelhantes e reforçar o que a gente estava fazendo aqui com o espaçamento. Então é muito importante que você entenda aqui também, nesse caso, o que é, né, o que é cada informação e o que é interagível aqui. Repare que a única coisa, né, nessa tela que recebe a cor mais forte, que atrai o nosso ponto focal dessa tela, é o botão primário, o botão comprar. Todas as outras ações que a gente entende como secundárias, elas não recebem todo esse ênfase. Então, por exemplo, os links de formas de pagamento e formas de entrega, elas não têm a mesma aparência do botão. Aqui o link da loja também, né, elas não têm o mesmo peso do botão. Quando você coloca esse ênfase em todos os elementos, fica muito mais difícil eu aqui navegando encontrar, né, qual é a ação primária. O que eu devo ver primeiro? O que eu quero fazer nessa página, né? Para onde meu olhar deve ser direcionado. Então, de novo, quando tudo recebe ênfase,
nada recebe ênfase. Anota no caderninho aí, tá? Então, assim, nesse exemplo aqui, é lógico que também eu estou usando exemplos extremos. Mas a ideia aqui é que eu traga essas decisões que a gente está tomando na nossa interface para você entender como ela foi sendo construída passo a passo, né? E revisando todas as decisões que a gente está tomando. Então, aqui nesse caso, né, a gente está tomando a decisão de dar destaque para o botão comprar, a gente está tomando a decisão de agrupar os elementos de entrega logo abaixo do botão, utilizar os divisores aqui para reforçar essa informação, a gente está colocando alguns botões aqui em cima de ícone. Então, são as decisões que a gente está tomando que vai dando forma para a nossa interface. E aí, uma nova, reforçando ainda mais, né, essa interface, essas informações, e para facilitar a leitura também, você consegue utilizar ícones. Então, você consegue utilizar alguns ícones para facilitar, né, essa leitura. Então, quando a pessoa bate o olho, ela já meio que já sabe do que se trata, e se aquele ícone, como ele casa muito bem com a mensagem, ela já vai entender do que se trata mais fácil. Então, o ícone ajuda a quebrar também essa questão de só texto, texto, texto. Então, aqui os ícones eles entram para reforçar o que a interface já está dizendo. E também isso é muito importante. Os ícones ajudam a reforçar essas informações, né, e garantir que tudo seja mais identificável, né? Eles dão essa quebra naquele monte de texto e traz esse ritmo visual mais tranquilo. E um ponto importante, né, já pausando o vídeo aqui no meio, um ponto importante é que até agora a gente não utilizou nada além de tons de cinza. Não estamos usando nenhuma outra cor. E eu quero que quando você for praticar aí na sua casa, no seu Figma ou qualquer outro software, enfim, eu quero que você evite, né, utilizar outras cores além de tons de cinza. Por quê? Por que eu falo isso? Quando a gente trabalha com tons de cinza, a gente é obrigado a treinar essa questão de dar o peso correto para as coisas, trabalhar espaçamento, trabalhar contraste, trabalhar a posição dos elementos, sem confiar totalmente nas cores, né? Então, se eu fosse utilizar, por exemplo, a cor de botão, né, as cores primárias aqui da interface, a gente confia demais nelas, a gente pode acabar criando ali alguns problemas de contraste. Dessa maneira, trabalhando em tons de cinza, você garante que quando a cor entrar, quando chegar essa etapa de colocar as cores na sua interface, as cores elas reforcem ainda mais esse trabalho que você fez de hierarquizar a informação. Não sei se ficou claro, eu acho que ficou. O que eu quero dizer com isso? Eu vou aqui agora aplicar as cores na nossa interface e aí fica muito mais fácil você resolver ela e entender qual cor deve estar em qual momento da nossa jornada. Repare que as cores elas aparecem aqui no botão, na tagzinha aqui, nos links. O resto da interface, ela basicamente em tons de cinza. Então, assim, a ideia é que você consiga trabalhar esse contraste, tente trabalhar esse contraste sem confiar nas cores de marca, por exemplo, porque depois, quando elas entram para reforçar esse trabalho de contraste que você já fez. Um outro ponto importante, agora que a gente está falando um pouquinho sobre cores, é padronização. Então, quando você utiliza, né, quando você começa a utilizar um estilo visual diferente para cada componente, né, é muito difícil que a pessoa entenda o que está acontecendo ou o que é clicável e o que não é. A ideia nessa etapa de você trabalhar as partes onde há interação, no caso, os links e botões, né, é que eles tenham uma aparência e a pessoa sente familiaridade. A ideia é que a pessoa não precise aprender, não precise memorizar nada novo, e sim relembrar uma interação ou uma aparência de algo que ela já viu antes. Então, relembrar ao invés de memorizar ajuda que a pessoa consiga entender mais rápido a sua interface e assim ela começa a utilizar com mais facilidade sem ter uma curva de aprendizado muito grande. Aqui no nosso caso são componentes simples, né? Botões e links.
botões e links que existem desde sempre na internet. Então, a gente traz a aparência desses elementos, né? A gente utiliza a aparência como as pessoas conhecem para facilitar para facilitar que ela relembre como são esses ícones e o que eles fazem. É essa que é a questão. E repare, né, que quando você tem as cores muito bem amarradas, você consegue alterar o tema da sua página sem que haja quebra de informação. Então aqui, por exemplo, se o nosso botão, né, fosse roxo, funcionaria muito bem também, porque as cores já foram meio que decididas antes, você já tem essa hierarquia montada. Ela funcionaria até se a nossa cor aqui fosse preto, se o nosso botão principal fosse preto, né? Ainda ela conseguiria segurar ali o ponto focal e não haveria muita quebra ali da jornada. E aí, né, um ponto importante é sobre elevação. Eu não sei se dá para ver aqui, repara que eu estou utilizando esse contorno no nosso bloquinho aqui para trazer, né, uma elevação dessa área em cima das demais. A elevação numa interface, ela garante que geralmente o que está elevado está na frente, e o que está na frente vai ser visto primeiro. No nosso exemplo aqui, a gente está utilizando contornos, né? Um contorninho aqui em volta do elemento, mas ela também funcionaria se você utilizasse uma sombra, por exemplo, né? Daria talvez até mais essa sensação de elevação. É o estilo visual da página e você pode brincar com esses recursos visuais agora que você resolveu todo o resto. E aí, não menos importante, garanta, né, que as suas cores estão acessíveis. O que eu quero dizer com isso? O contraste entre a cor de frente, né, e a cor de fundo garanta a legibilidade de acordo com os critérios da WCAG. A WCAG diz que o contraste mínimo de fonte da cor da frente para a cor do fundo tem que ser de 3:1. Aqui no nosso caso, né, a cor de texto está 15 por quase 16:1. A nossa cor secundária aqui está 4.9:1, está passando também. Os nossos tons de verde também estão aqui em 5.7:1. E aqui a nossa cor de botão também está em 4.6:1. Todos eles passam nos critérios, né, de WCAG. E aí, no caso, né, tem um tamanho mínimo de fonte, que se não me engano é 14 pontos, tamanho mínimo. O nosso botão está em 16, então ele também passa no critério ali de acessibilidade. Garanta que as cores da sua interface seja acessível. As cores precisam ser acessíveis. Eu vejo muitos exemplos de pessoas que seguram a mão ali no cinza para não deixar a interface muito carregada, né? O cinza deixa a interface um pouco mais leve, mas isso só funciona no seu portfólio. No mundo real, as pessoas vão ler e elas precisam ler a informação. A gente tem que garantir a legibilidade do texto. É o mínimo do mínimo do mínimo. Se você não pensa nisso na hora de construir sua interface, você está construindo simplesmente pelo apelo estético. E não é esse o objetivo disso tudo, né? Eu estou aqui há 20 minutos falando sobre missão, tarefa, o que a pessoa vai fazer, como ela vai ler, como ela vai enxergar. E garantir que ela leia tudo isso é o mínimo do mínimo que a gente tem que fazer. Então, garanta a acessibilidade da sua interface para evitar dor de cabeça. E aí, para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar bem por cima o nosso grid aqui, né? Os nossos espaçamentos que a gente fez aqui dentro dessa interface para mostrar, né, como ela foi construída, a distância dos elementos, a distância dos blocos aqui, como ela foi amarrada, como ela foi construída. A título de curiosidade para você ver aqui o raio-x dessa página, né? Para você entender como os elementos foram construídos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido essas dicas, né? Então, como eu falei, são coisas que a gente já viu antes, são coisas que a gente faz meio que no instinto, a gente vai seguindo a nossa percepção visual, mas que quando você racionaliza elas, quando você aterriza essas decisões, é muito mais fácil você entender o que está acontecendo e o que pode ser melhorado também. Às vezes você abre a sua interface, você fala, caramba, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não está encaixando muito bem. O que é? Quando você olha para essas questões
de percepção, espaçamento, margem, aparência de elementos, você consegue encontrar pontos de melhoria. Então por isso que eu quis trazer esse vídeo com essas dicas rapidinhas aqui, para você começar a entender, né, o porquê das coisas são feitas dessa maneira. Então galera, é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Falei bastante, 20 minutos falando sem parar. Eu espero que, se você tenha aprendido alguma coisa, curta, se inscreva, faça todo o ritual aí que a galera faz no YouTube. Não deixe de me acompanhar nessa rede social e nas outras também. Posto sempre por lá. E é isso, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vamos falar sobre design ali. E a gente se vê na próxima. Até mais, galerinha!